Quando a gente sai da faculdade, a gente vira empresário sem saber. Você vivenciar a realidade de uma empresa é muito produtivo para a vida. Para o meu propósito não servia. Então eu falei assim, olha, eu vou mudar. Eu sempre busquei entregar uma qualidade muito alta nos meus serviços. A escolha das pessoas que estão com você realmente faz muita diferença. Cara, 80% do que eu faço é correção de outros trabalhos. A execução não é tão difícil. Mas planejar é o segredo do negócio. Sabe, eu tenho que entender as dores do meu cliente. A execução, a entrega, é sua obrigação. Você precisa entregar com excelência. E hoje o seu cliente, ele não busca só um atendimento, ele busca por experiência. Muito interessante que você, empresário, sente em outras mesas para você aprender com outros empresários sobre as dores deles e poder compartilhar a sua dor naquela mesa ali. Eu prezo pela excelência, então tem que ter pessoas que também prezam pela excelência. Mas o seu propósito tem que estar muito verdadeiro, muito alinhado com você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast Eu Empreendedor. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo e principalmente para você que está começando a empreender ou está com aquela equipe de 3, 5 pessoas e está querendo dar esse próximo passo. Você fala, putz, não estou conseguindo, tem alguma coisa que está faltando, alguma coisa no caixa, alguma coisa na equipe, alguma coisa no mercado, no cliente, não sei. Mas você está nessa fase e quer dar um próximo passo? Esse é o podcast certo para você poder estar aprendendo e estar se desenvolvendo. Porque eu trago aqui empreendedores de exemplo, empreendedores do dia a dia, eu falo, sabe, Eduardo? Que são empreendedores que estão ali, que é o primeiro a chegar, o último a sair, está batalhando e crescendo e querendo expandir seu negócio. É esse tipo de insight que você vai escutar aqui no podcast nosso de hoje com o Eduardo da Tempos. E ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre aquilo que ele fez, a jornada empreendedora dele também. Melhor do que eu apresentar o Eduardo, eu vou passar a palavra para ele poder compartilhar com a gente um pouquinho. Eduardo, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast e seja bem-vindo, pode se apresentar para nossa galera. Bom, eu que agradeço em primeiro lugar, um prazer estar aqui no podcast. Eu, empreendedor, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né, de empreendedorismo, um empreendedor que move o país, então é um prazer estar aqui e falar para uma audiência qualificada como a sua. É um prazer enorme. Espero poder contribuir um pouco para vocês com a minha história, com a minha vivência nos negócios. E vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo Barbosa, sou marido da Suelen, pai do Enzo, sou empresário há alguns anos. Eu costumo falar que eu sou dentista de formação, mas quando a gente sai da faculdade, a gente vira empresário sem saber. Sem saber. A gente abre o primeiro consultório, você virou empresário. Então, eu comecei nessa vida de empresário aí já há 15 anos, mas fui realmente aprendendo com a vida. E graças a Deus, eu tive pais empresários também. Então, eu tive um bom exemplo desde cedo. Né? Eu digo que eu já comecei ali com aquela veia de comerciante, né? De aprendiz de empresário desde cedo. Então, que legal, tu viu em casa isso, que legal. Vi em casa. Meu pai tinha uma fábrica de tecido, né? De roupas. Aqui em BH? Em Itabira, no interior de Minas Gerais. E tinha a loja da fábrica, né? Então eu ficava de catador de linha, aprendendo ali a fazer os arremates das peças, até vendedor das próprias peças que eram fabricadas. E isso me ajudou muito no processo de conexão com o cliente, de venda, de saber receber o cliente, de ter resiliência, né? Você já viu mulher comprando roupa? Assim, né? Tira toda a prateleira. Eu vou falar que eu faço isso também. Eu sou desses. Tira toda a prateleira e não necessariamente leva alguma coisa. Eu sou desse, né? falar pra você que eu sou desse também. Você tem que ter aquela resiliência, né? De dobrar as peças. Poxa, mas eu vou será te falar, por que não levou? Será que era comer? Eu vou te falar que eu me sinto até mal, porque eu vou lá e eu experimento um monte. E aí eu tento arrumar, sabe, a peça. Mas eu arrumo de um jeito totalmente zoado, que não tem nada a ver, sabe? Então eu ainda tento falar assim... Você tenta contribuir, né? Exato, eu não vou levar essa, mas deixa eu tentar dobrar aqui alguma coisa, daí eu coloco. Eu faço isso. Cara, exato. Então, foi uma escola, né? Sem eu saber. Lógico que
a intenção era sempre de ajudar ali os meus pais, mas foi um período de muito aprendizado, tanto de ver ali a garra deles com o negócio, né? De, Que legal. poxa, sempre batalhar, sempre estar ali no front, né? Eles trabalhavam juntos? Trabalhavam juntos, Era uma empresa familiar, então. uma empresa familiar. Que legal. E foi um exemplo também de entender um pouquinho do consumidor, né? Porque o consumidor é uma peça-chave, né? Ainda mais no ele, você varejo, não faz cara. nada. Então, O varejo é broca. é broca. Mas a gente aprende muito, né? No tete-a-tete ali, na recepção do cliente de forma direta. E como é que você pegou e... Eu imagino, né? Então tinha lá a fábrica, né? A parte de tecidos, a parte de comércio, o varejo, falar com o cliente. E aí um belo dia você chegou e foi pra odontologia. Como é que foi isso? Não foi bem assim. O que aconteceu ali no meio? Cara, eu fiz um curso. Teve muita coisa, né, que aconteceu. Meu pai trabalhava para uma multinacional. Aham. E mais ou menos ali nos anos... Acho que foi de 92 ou 94. Enfim, o Brasil é cheio de crise, né? Sempre tem uma crise no Brasil. A gente aprende muito com ela. Então, eu lembro que teve um reboliço lá na empresa e ele foi demitido. Ele saiu num programa de demissão. E ele sempre foi comerciante, então ele abriu um negócio, ele já tinha um comércio assim de mercearia. Aham. E ele abriu um outro negócio que foi a fábrica de roupas, né? Nesse momento ele já tinha se desvencilhado da mercearia e resolveu empreender no ramo têxtil. Aham. E aí, cara, eu tava ali no primeiro grau, enfim, me preparando para o segundo grau. E quando chegou o segundo grau, ele falou assim, olha, faz contabilidade, porque qualquer coisa você tem pelo menos uma noção aqui né, de já conseguir trabalhar no negócio e administrar o negócio. Eu seguia o conselho dele, mas eu achei horrível contabilidade. E assim, Você começou a atuar eu fiz o técnico, né, o de técnico. contabilidade. Que legal. Era o segundo grau técnico na época, né? Tipo um Cefet, um negócio. essas coisas. Que legal. Cara, mas assim, no segundo ano eu já não aguentava mais. Ai, Rebalancete. Nossa, E interessante. beleza, eu falei, não, vou terminar, porque comecei e vou terminar. Aham. E aí, como eu não aguentava mais, eu falei assim, olha, pai, não é a minha, eu quero fazer vestibular para alguma outra coisa. E aí eu tive que voltar, porque eu não fiz o científico, eu tive que voltar a fazer o segundo e terceiro ano de científico. E nessa época o meu irmão já estava... Deixa eu ver, essa época ele já estava fazendo vestibular, já tinha entrado para a faculdade, alguma coisa assim. E de odonto. Aham. E aí, enfim, fui estudar, fazer vestibular, essa coisa toda. Na época, eu não passei no vestibular para odontologia, eu passei para ciências biológicas, na minha própria cidade. Aí comecei a trabalhar lá, com outro ramo de atuação, etc. Trabalhava de dia e estudava à noite. Então estudem, não fiquem com preguiça. Tem que ralar, né, um pouquinho. E deixa eu até fazer um parênteses. Sim. Que hoje tem muita universidade, muita faculdade e muito aluno, né, que hoje ele às vezes estuda de manhã e aí não tem nenhuma atividade, por exemplo, nenhum trabalho, nenhum estágio, nada à tarde e fica em prol do estudo. Eu vou dar uma opinião, né? A minha opinião é que ele tá perdendo tempo. A minha opinião é que se ele tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, né, ou seja, atuar principalmente com aquilo que ele está estudando, nossa, ele vai estar anos-luz na frente. Então trabalhar, né, às vezes trabalha de manhã e à tarde e à noite estuda, né, ou enfim, né, em um dos períodos, cara, isso gera uma vantagem gigantesca. É muito legal. Também acho. Eu acho que o estágio é maravilhoso para quem sabe aproveitar, né? Então, assim, você vivenciar a realidade de uma empresa é muito produtivo para a vida. E hoje a gente busca, só abrindo parênteses, né? Hoje a gente busca fazer isso com quem entra de novato nas nossas empresas, né? Que legal. Então, como eu disse, né? Lá na fábrica do meu pai, aquilo foi um estágio para mim. Sim. Eu aprendi tudo. E tem lição que eu aprendi lá que eu trago até hoje. Né? Como receber o cliente, atender sempre com um sorriso no rosto, cuidar dos detalhes, que era questão de catar a linha, né, no final, né? Hoje eu pego uma peça de roupa, às vezes você compra uma marca assim, famosa, né?
E você abre a roupa assim, cara, tem linha assim que não foi cortada, né? A gente chamava de catar linha. Eu falo assim, não, cara, cadê o cuidado com o detalhe aqui, né? Porque essa marca deveria se preocupar com isso, né? Sim. No meu conceito, pelo menos. Agora a galera tá ali, né, olhando assim, caramba, será Olha que se tem alguma linha solta aí. Se tem, já sabe, né? A marca. Cobra lá. Então, eu comecei nas ciências biológicas, lá em Itabira. Eu trabalhava de dia e fazia ciências biológicas à noite. E aí, por me espelhar até no meu irmão mesmo, que já fazia odontologia, e por não ver muito futuro, assim, para o que pulsava dentro de mim, eu ainda não entendi essa questão de empreendedorismo. Mas isso já pulsava dentro de mim. Na ciência biológica eu não via muito futuro naquilo, porque eu ia dar aula. Era um curso que me permitia ser professor depois. E o curso é maravilhoso, ótimo. Mas, para o meu propósito, não servia. Então, eu falei assim, eu vou mudar. Eu vou para odontologia. Aí eu tive uma conversa com meu pai, ele falou assim, olha, se você quiser, agora seu irmão está saindo da faculdade, eu já consigo te bancar. Falei, beleza, consegue mesmo? Consigo. Então, eu trabalhava de dia, fui lá, pedi demissão, conversei com todo mundo, né, obviamente, pedi os prazos para sair com muito respeito, mas saí e fui buscar odontologia. Entrei numa particular, as contas apertaram, porque odontologia é um curso um pouco puxado, você paga mensalidade, ainda tem os materiais que são caros. E aí meu pai muito gentilmente falou, você não gostaria de fazer o vestibular da Federal, não? Para ajudar um pouquinho, né? Eu entendi o recado, né? Falei assim, bom, exatamente não gostaria não, mas vamos lá fazer. Você vai. E aí eu passei e formei na Federal. E aí começou minha vida de empreendedor, literalmente, né? Quando eu formei, eu tive a primeira experiência como dono de um consultório. E aí o jogo muda. Porque... E o seu irmão, ele se formou e aí ele também abriu um consultório? Meu irmão se formou e abriu um consultório em Itabira. E como eu já estava em BH já há alguns anos, eu falei, não quero voltar não. Entendi. A Federal que você fez foi essa? Foi aqui, a de BH. Legal. A Federal de Minas, né? O FMG. E eu tinha muito contato aqui, os colegas, né, de graduação todos aqui, os colegas da outra graduação que eu deixei também aqui, que me abriram portas maravilhosas no início de carreira. Então, eu comecei a vivenciar a vida de dentista e logo em seguida abri o consultório. E uma dúvida, Eduardo. Na faculdade de odonto, tá? Seja na particular ou na própria UFMG, em algum momento você teve uma matéria ou em algum momento alguma coisa sobre empreendedorismo? Zero. Zero, né? Zero. E é uma falha muito grande, né? Eu acho que agora está ocorrendo uma conscientização dos gestores dos cursos para se introduzir um pouco de gestão dentro da graduação. Porque, na verdade, é que você sai sem saber nada. Só que você vira um empresário. Exatamente. Eu falo normalmente com profissionais liberais, do pessoal da área da saúde, principalmente, então, odontomedicina, psicologia, né? Toda a fisioterapia, todo o pessoal que trabalha, se forma na área da saúde, eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque, como você disse antes, você vira empresário sem saber. Né? Porque tudo que é vendido dentro da universidade é que, cara, tá aqui a parte técnica, você sabe fazer, vou falar qualquer coisa aqui que eu não manjo, tá? Mas vai fazer uma obturação, vai fazer uma extração, vai fazer na área de odonto, você vai fazer uma, né? Enfim, você vai ter toda a parte técnica e na hora que você vai lá e abre seu consultório, você vai lá, pega uma grana pesada para comprar todos os equipamentos e deixar tudo lindo, bacana. E aí você, um belo dia, eu imagino, você senta na sua mesa e você fica ali esperando sentado, acreditando, né? Pelo menos o que vende na universidade, acreditando que vai fazer uma fila gigante e você vai atender para sempre. Só que não, é assim ou não? Não é isso que acontece. Você sai extremamente técnico, né? Da faculdade. Mas, cara, gestão... Nada, né? Vivência, venda, pagamento de impostos. Nossa. Você não sabe de nada disso.
E aí você tem que começar a aprender na marra. E aí que eu falo, né? Você tem que ter essa veia empreendedora para buscar isso. E você estava falando do estágio um pouquinho atrás. Cara, o estágio é maravilhoso, porque muitas vezes você vai trabalhar numa empresa, talvez até num setor administrativo, um setor financeiro, que talvez não tenha nada a ver, digamos assim, diretamente com a sua área, mas você vai utilizar aquele recurso para o futuro. Então, você abre um consultório, igual você falou, né? Você monta o consultório lindo, maravilhoso, e você sonha que o cliente vai bater na sua porta no outro dia, mas no outro dia você está sentado e passa o dia inteiro E nada. cadê o cliente, né? Exatamente. Então você tem que buscar ativamente por esse cliente. Mas como que você faz isso? Então você tem que começar a aprender. Com o podcast, né? Igual um podcast desse maravilhoso que tira um insight, com livros, com instituições como Sebrae. Então você vai com outros empreendedores, com a sua vivência, com tutores, mentores. Então você vai buscando a informação de alguma forma para você conseguir empreender, né? Conseguir gerar sua carteira de clientes e manter essa carteira. Quando você saiu da faculdade, foi lá, se formou, você comentou que aí você foi empreender, né, num consultório. E como que foi essa vivência, né, de você começar a empreender? Exatamente essa fase, né? Você chegou lá, estava com mais pessoas, era uma sala, como que foi isso? Até mesmo para a galera que está se formando, né, na área de odonto, como que talvez vai pintar oportunidade para eles? Eu, na verdade, comecei a trabalhar com um amigo. Esse Legal. amigo, ele era da primeira faculdade, ele já tinha se formado, ele já era dono de laboratório. Esse é o poder do networking de faculdade. Exatamente. E assim, foi muito interessante porque eu ajudei muito esse amigo na parte técnica, nos estudos mesmo, na primeira faculdade. Então, gerar bons relacionamentos é essencial para o seu futuro e a sobrevida nos negócios. Demais. Só fazendo um parênteses, hoje os meus 3 sócios, nós somos em 4. Os 3 sócios que eu tenho, nós nos conhecemos na faculdade em 2011 e abrimos empresa. Olha aí. Tá vendo? Não tô mentindo, né? Então, inclusive se o Isnaldo tiver a chance de ver esse vídeo um dia, espero que sim, em breve, fica aqui meu agradecimento a você. Ele foi o primeiro amigo que abriu as portas. E quando eu saí da faculdade, por eu ter ajudado muito ele falou assim, olha, quando você formar na Federal, eu já estarei formado e já estarei com o consultório pronto e trabalhando. Então, quando você sair, eu quero retribuir a ajuda que você me deu. Que legal. Foi muito bacana isso. Que e legal. é lógico que eu não esqueci, né? Que legal. Quando eu saí um ano antes, um mês antes, eu falei assim, mês que vem eu vou ficar desempregado. Então, vendo aí, ó, amigo, você lembra que você falou? Legal. Me ajuda ele. E tava assim, no momento assim, Deus encaminha muitas coisas pra gente, né? E ele tava no momento que ele tava apertado de serviço, ele tinha muito paciente. Que legal. E ele falou assim, cara, eu tô precisando de alguém comigo. Eu falei, sim, sou eu. Que dia que eu começo, né? Eu disse, não, pode vir amanhã? Eu falei assim, posso? Vamos lá, vamos conversar. Nem tinha formado ainda. Isso aqui em BH? Aqui em BH. Legal. E aí fui lá no consultório dele e tal, pra ver o que ele precisava. E assim a gente começou o relacionamento. Ele, né, como já empresário, e eu como dentista que trabalhava para ele. Então minha carreira começou eu prestando serviço na clínica dele. E essa prestação de serviço, como que ela funciona? Então ele tem a clínica, uma agenda que está demandando cada vez mais, e aí ele funciona com uma reserva de sala, reserva de espaço? Como que Na funciona época isso? era por porcentagem. Um percentual. Hoje o modelo de negócio mudou muito na odontologia. Hoje o dentista atende mais ou menos como médico de plantão, né? Não é plantão porque é geralmente no horário comercial. Então hoje o dentista geralmente recebe por diária. Como se fosse um plantão médico, alguma coisa assim. Entendi. Mas na época funcionava com porcentagem. Então eu ia lá, prestava o serviço para ele, né? Atendia os pacientes dele, ele me pagava uma porcentagem. Legal. E era só eu aqui em BH, né? Não tinha casado ainda, não tinha filho, então só trabalhar o dia inteiro, né? Então eu aproveitei muito essa fase e realmente trabalhei muito. E aí vem aquele negócio de você empreender e acreditar no que está fazendo, né? Eu sempre busquei entregar uma qualidade muito alta nos meus serviços. E eu vi dentro da própria clínica dele que ele atendia um público mais popular, mas eu vi que ele tinha um público
Se a gente segmentar em classe, né, ele atendia mais classe C, ele tinha um público A, B ali. Que era menor, mas que frequentava a clínica dele. Eu falei assim, olha, você tem um público diferente aqui dentro. Eu acho que a gente pode estabelecer aqui uns serviços diferenciados para esse público e eu acredito que vai dar certo. E ele não acreditava. Eu falei assim, vamos fazer um teste? Eu falei, vamos. Ele apostou, né, em mim. Eu falei, então tá. E aí eu comecei a atender esse público. E, cara, deu muito certo. Tanto que ele falou assim, olha, realmente eu não acreditava, mas agora eu vejo que realmente existe esse público aqui dentro. E eu comecei a atender um público com um serviço um pouco mais diferenciado, atendimento mais... buscando um pouco mais de experiência para o cliente. E esse público começou a aderir ao serviço dentro da clínica dele, que atendia um público C. Lógico que não era o foco do negócio dele, mas existia esse público lá. Você falando, Eduardo, me gera na cabeça uma ideia, uma conexão de que você ter talvez tido essa percepção, me corrija, né, se eu estiver errado, mas você ter tido essa percepção de que existem públicos diferentes, né, ali pode até ser um resquício da época da fábrica. Com certeza. Né? Com certeza. Da época em que você estava lá tete a tete, como você falou, né? Tete a tete com o cliente, você consegue perceber, você consegue ver o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se comunica, o que ela traz, as preocupações que ela tem, um pouco que ela compartilha. Embora com a boca aberta ele não vai falar muito, mas né, ela compartilha com você nos momentos aquilo que ela tá buscando. Nossa, puxa, você nem sabe, eu vou viajar não sei para onde. Você, opa, olha que interessante isso aqui, tem alguma coisa aqui. Tem algo aí. Né? Eu falo que o empreendedor ele precisa estar muito atento a tudo, né? A todas as oportunidades que aparecem ali. E eu estava atento ao que estava acontecendo. E muitas vezes a gente que é o gestor do negócio, por estar ali no olho do furacão, você não consegue ver em detalhes muitas coisas. Então é preciso também que você, empreendedor, algumas vezes você se distancie um pouquinho. Sabe aquele olhar de fora? Você distancia um pouquinho para você olhar o seu negócio criticamente. Sim. E falar assim, poxa, o que eu posso aproveitar aqui? Quais oportunidades que eu tenho no meu próprio negócio que eu não estou enxergando? E foi uma crítica que eu tive a partir desse momento. E aí, ok, atendi muito lá, trabalhei muito, aproveitei muita oportunidade. Eu era do que entrava às 7h30 da manhã, saía às 10 horas da noite. Ia no sábado, domingo, não tinha tempo ruim para mim. E eu acho que é necessário isso, sabe? Sim. Para quem quer crescer e se desenvolver. E aí depois, a gente teve outros momentos e nesse segundo momento eu quis empreender o meu negócio, né? No meu negócio. Só que aí eu comecei do zero, porque eu não tinha um negócio meu. Foi quando eu realmente fui empreender. Sim. E aí é um outro parênteses, né? Eu me inspirei muito no meu pai e na minha mãe, lá atrás. Os dois eram exemplos maravilhosos, foram exemplos maravilhosos para mim. Eu lembro da minha mãe, assim, trabalhando de madrugada. Eles cortavam tecido, né? As peças das calças e tal, aí né? Um monte de tecido. E, cara, 2 horas da manhã eu acordava, onde estão esses dois, né? Aí eu disse, estava lá na fábrica, cortando tecido para o outro dia já produzir. Então aquilo foi uma inspiração muito grande para mim. E eu falo que é muito importante a gente selecionar quem está conosco, né? Quem está na jornada com você, na caminhada com você. Eu falo com muito orgulho que eu tenho uma esposa maravilhosa. Porque, cara, quando eu decidi empreender, a gente... Cara, eu não sabia nem o que eu ia fazer no outro dia. Eu sabia que eu ia ter um consultório. E era um consultório velho. E agora, né? Era um consultório velho de um amigo meu, que o pai dele estava meio que aposentando. E ele falou assim, Dudu, vamos pegar o consultório do meu pai lá e dar uma reformada. Ele só vai lá uma tarde por semana. Ele nem atende lá mais. O consultório tá meio caidinho e tal, não sei o quê. Vamos pegar esse consultório, dar uma reformada e vamos atender lá? Falei, sim, vamos. Eu animo, topo. E aí eu fui. Eu trabalhava em outros lugares, né? Como eu disse, mas, enfim, metade da semana eu tava empreendendo nesse consultório. Só que era um consultório no centro, antigo, dentro de um prédio. Eu não ia abrir a porta e ia ter uma fila de clientes no outro dia. Não ia ter Não ia rolar isso. Os clientes não estão passando, né? Não tem a visibilidade. Exato. Então vai quem sabe, né? Tipo, vai quem sabe que tá tipo lá. Isso.
E aí eu falei, poxa, eu tenho que aparecer de alguma forma. E eu lembro que a gente bolou assim uns cartões de visita com uma chamada para conhecer o consultório e tal. E, cara, a Suelen saiu comigo. Era lá Suelen, sua esposa. Minha esposa. Isso. Era no início da Amazonas, naquelas palmeiras ali. Aham. E a gente pegou ali as Amazonas, Rua da Bahia. A gente subiu todos os prédios, cara, a pé e colocando cartãozinho embaixo de cada porta. Falei assim, pô, alguém vai procurar a gente, né? Eu tenho que aparecer de alguma forma. Aham. E ela tava do meu lado. Tanto que a gente chegou em casa, eu lembro dela falando assim, nossa, minha perna tá doendo. É, isso aí. Vamos lá. Empreender não é fácil, não. Mas, cara, tava do meu lado. E esteve do meu lado o tempo todo, até hoje, né? Então, a escolha das pessoas que está com você realmente faz muita diferença. E aí, enfim, começou a rodar, né? O paciente, o cara que eu estacionava, que era o dono do estacionamento, eu conversava com ele, falava, eu sou dentista, Sempre. tô aqui do seu lado, se precisar de alguma coisa, né? Quem tá empreendendo não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade, exato, tem que falar do negócio. Ô, porque a gente fala, tá sorrindo? Olha só, tá sorrindo. Então, cara, empreendedores, vou falar do negócio, olha, o seu sorriso muito louco. assim, uma ferramenta poderosíssima para o seu negócio. Empreendedor tem que falar bem do negócio. Empreendedor não pode chegar assim pro sisudo, né? Que tem que chegar pro cliente sorrindo, feliz, abordar o cliente, né? Com um sorriso no rosto. A primeira impressão você tem em segundos. Então, empreendedores, estamos de portas abertas para recebê-los na Tempos, para transformar esse sorriso seu num cartão de visitas. Que legal. Fica no mesmo endereço? Fica lá na Engenheiros, 746, lá no bairro Castelo. Mas, hoje. Então não é esse da Amazonas. Já tá? aconteceu muita coisa depois disso. Esse foi o início. Entendi. Que legal. Então tá. Então vocês foram lá, abriu esse amigo seu, vocês conversaram, né? E aí, Luiz, isso. Aí ele pegou e comentou, meu pai tá se aposentando, não tá mais, né, com consultório, tá com um movimento ali, e ele quer passar, né? E que tal abrir ali? E aí vocês foram lá e abriram, e para começar a trazer os primeiros clientes, pegaram a Amazonas e começaram a Rua da Bahia ali, e começaram a subir cartão de visita até doer a perna. Até doer a perna. É aquele negócio. Vou fazer meu negócio aparecer de alguma forma. Estacionamento. Tem uns estacionamentos grandes ali. Que ano que era isso? Mais ou menos? 2011, eu acho. 2011, tá. E aí eu lembro, cara, da gente pedindo, né, o dono do estacionamento, com toda humildade, deixa eu colocar uma propaganda aqui no para-brisa. No para-brisa? Legal. Cara, distribuindo e rodando, o estacionamento era carro que não acabava mais. Eu falei assim, nossa, nem tem carro nesse estacionamento. Mas foi muito legal, porque nisso também você acabava fazendo contato com o cara que estava ali trabalhando. Sim. Às vezes com o dono do estacionamento, enfim, aí foi girando aquele ciclo virtuoso, né? De realmente aproveitar as oportunidades para trazer o cliente para dentro do consultório. E aí é a questão mesmo de você se apaixonar pelo que você faz e fazer muito bem feito, né? Eu acho que isso é extremamente necessário. Porque daí você vai... não tem melhor propaganda do que o próprio cliente falar do seu serviço, né? Total. Então você faz um bom serviço, atende com qualidade, atende com respeito. E aí o cliente não só volta, mas como indica. E aí foi crescendo o negócio. Legal. E aí, enfim, dali foi ampliando para outros consultórios. Então estava ali e daí foi para Engenheiros, né? Não, dali a gente trocou de endereço. Nós fomos para Funcionários, na rua... como que chama a rua? Rua Pernambuco. 353. Pernambuco 353. E aí a gente foi para montar um consultório numa área assim que era mais fácil do cliente estacionar, de acessar e tal. E nesse tempo, o Luiz, você estava falando dos seus amigos, né? O Luiz, que tinha o pai que tinha o primeiro consultório, que a gente reformou, ele formou comigo na faculdade.
E aí, logo em seguida, um outro amigo legal. meu que era amigo de República e também estudava na minha sala, abriu um outro consultório no Castelo. Aham. E me chamou. Falei, Dudu, tô abrindo um consultório no Castelo, eu sei que você trabalha 2 dias com isso, você não quer dividir comigo os outros 2 dias? Falei, quero, não tem dinheiro não, mas eu quero. Vamos lá. Vamos embora. E aí fui Que legal. também, na raça. 2 consultórios velhos. E, enfim, a gente foi trabalhando e tal. E aí, sim, aí teve a oportunidade de mudar para Pernambuco, já numa estrutura melhor. E reformamos o consultório do Castelo também numa estrutura melhor para atender um cliente que exigia um pouco mais de experiência, né? Aham. E aí, em 2018, é que veio o sonho da Tempos. Aham. Que legal. E essa... Você falou algumas vezes aqui, né, que quando você chegou no consultório do seu primeiro amigo que tinha... que vocês se formaram no curso de contábil, né? Não. Na primeira faculdade de odontologia. Eu fiz 2 semestres na Unifenas. Aham. E daí depois... Não, Unincor, desculpa. Aham. Eu fiz 2 semestres na Unincor e depois eu mudei para Federal. Fiz vestibular na Federal. Isso. O primeiro amigo seu que você abriu o consultório, que ele tinha uma agenda lotada, e aí você pegou e começou a atender com ele e você percebeu aquela diferença de público, né? Aí Sim. o tempo passou, você abriu o consultório junto com esse seu outro amigo nesse escritório que vocês se reformaram, nesse consultório que vocês se reformaram, e mais uma vez com esse outro. E todos esses consultórios, pelo que eu entendi, você percebeu sempre essa diferença de público. Sempre que era um público que queria um pouco mais de experiência, um pouco, né? Sim, eu já... Nesse consultório que eu abri, já com meu amigo, eu já fui, assim, full para tentar trabalhar esse público. Lógico, você não seleciona quem te procura, né? Muitas vezes. Lógico que você tem uma comunicação para selecionar de certa forma, mas eu atendo todo mundo, né? Obviamente. Eu não vou distinguir meu cliente dessa forma. Claro. Mas eu sempre fui um profissional que buscou pelo detalhe. Eu sempre fui muito perfeccionista no trabalho. Você tem um exemplo? Por exemplo, o que outros dentistas que eles às vezes deixam... Não vou falar deixam a desejar, mas que eles não fazem, mas que vocês fazem, que você sabe que dá esse a mais. Eu tenho vários exemplos. E é uma coisa, inclusive, que me deixa muito chateado. A odontologia hoje, ela está muito sucateada em termos de qualidade e ela está muito mercantilizada. Eu sinto muitas vezes que muitas clínicas, muitos consultórios só enxergam um cifrão do outro lado da mesa. E não é assim que funciona. Diferente de você vender um produto, que você também precisa ter muito respeito pelo seu cliente, mas você trabalhar diretamente na saúde dele exige de você uma ética muito refinada. E eu sempre fui o profissional, desde quando eu era aluno na faculdade, eu sempre busquei pela excelência, pelo detalhe. Então, assim, me incomoda muito receber hoje um trabalho que eu preciso corrigir. E eu falo que hoje, na minha realidade de dentista, isso acontece. Cara, 80% do que eu faço é correção de outros trabalhos. Então é incrível como que o serviço odontológico é mal executado hoje. E isso não acontece no nosso negócio, porque eu prezo pela excelência. Sempre prezei por esse princípio de excelência. Eu acho que é um princípio de respeito pelo cliente. Você tem que fazer o seu melhor. Então, doutor Eduardo, é assim, aquela... Sabe você que está aqui nos ouvindo, que você tem aquela indicação, né? Que tem alguém que fala assim, nossa, eu fui no dentista, mas ele estragou todo o meu dente, né? Entra com a coroa, não ficou certa, né? Tem um negócio... Daí o doutor Eduardo é o doutor milagroso. Fala, cara, vai lá no doutor Eduardo que ele vai resolver isso pra você assim, ó, rapidinho. Milagroso. A gente tenta muito chegar perto do que Deus fez, mas... Milagre, deixa com ele. O meu pai, sem brincadeira, o meu pai, ele passou por muitos dentistas. E ele tinha uma situação no dente dele que eles não conseguiam acertar o dente dele, que parece que ele não... Eu não sei, mas na percepção parecia que ele não ia até embaixo, e aí sempre ficava com resíduo, com alimento que ficava embaixo, e ele reclamava demais disso. Aí ele encontrou um doutor milagroso, um doutor que conseguiu resolver essa situação. Mas, ó, foi, né? Rodou, cara. Sabe aquele negócio assim, olha,
a execução não é tão difícil, mas planejar é o segredo do negócio. Cara, então assim, quando você entra lá na Tempos, lógico, você vai trazer sua demanda, mas eu tenho que entender que o Léo é um paciente jovem, poxa, a expectativa de vida é longa, eu desejo que você tenha uma vida longa, mas eu como dentista, eu tenho que entender a sua demanda inicial, mas eu tenho que cuidar da sua saúde para que você tenha um envelhecimento saudável. Então eu tenho que gerenciar o seu envelhecimento bucal. E isso, cara, não é fácil. Porque eu tenho que ter um entendimento de várias áreas, eu tenho que ter uma preocupação de entender como que é a sua rotina, como que é a sua realidade, para saber o que está acontecendo no dia a dia que pode trazer prejuízos a médio e longo prazo para você. E trabalhar isso agora, preventivamente. Entendi. Para manter o seu sorriso e você ser um velhinho legal, sabe? Com um sorriso em dia, mastigando bem, com saúde, com função e estética. E essa percepção, com certeza, você desenvolveu ela durante toda a experiência, durante todo o trabalho que você teve, né? E buscando pela excelência. E isso é escutar o cliente. Conseguir escutar o cliente, a gente conseguir perceber o que o cliente está se queixando, para que você pudesse dar esse, né, oferecer essa qualidade de serviço e entregar um pouquinho a mais. Sabe quando você vai? Já aconteceu comigo, tá? Não, é verídico. Legal. Eu fui ao médico assim, eu fui numa consulta e ele nem olhou para mim e me deu a receita. Eu falei assim, sério? Não, tá acontecendo isso, né? Eu fui devolver a receita, né? Eu falei assim, muito obrigado, pode ficar com ela. Caramba, nem olhou pra você. Eu vou procurar um colega seu. Enfim, acontece, né? Mas não deveria, né? Obviamente. Então esse negócio de escutar o cliente, ele é muito necessário. E a gente pratica uma coisa hoje no nosso dia a dia. Eu falo a gente porque hoje eu tenho um time, né, de especialistas. A gente pratica a escuta ativa. Cara, não é aquela escuta, não, entendi o que você está falando, tal, e estou aqui digitando, e tarará, tarará. Não, entendi, Léo, sim, Não, Léo, como é que é? O que está acontecendo? Olho no olho. Sabe, eu tenho que ver sua expressão, eu tenho que saber o que você está sentindo, eu tenho que saber se você está sentindo dor, se não está, se isso está te incomodando, se seu sorriso está amarelo, isso está te incomodando, para você lá na sua empresa conversar com seu cliente. Eu tenho que entender, eu tenho que captar isso. Então isso é escutar o meu cliente. Eu tenho que entender se meu cliente está achando ruim porque ele está muito tempo na espera lá. Sabe? Eu tenho que entender as dores do meu cliente. Porque hoje, e aí vai um ponto muito importante para quem empreende hoje, eu sempre pensei nisso, mas hoje está cada vez mais forte. A execução, a entrega, é sua obrigação. Você precisa entregar com excelência. É sua obrigação. Se entra na minha clínica, a minha obrigação é te entregar um dente, né? Vamos supor que você perdeu um dente lá e eu preciso reconstruir. Minha obrigação é reconstruir esse dente com excelência. Tecnicamente, essa é a minha obrigação. Agora, o que você busca hoje é uma experiência. Tudo bem, eu preciso resolver o problema do meu dente, mas se eu chegar lá, o Eduardo tiver um café, uma poltrona para eu sentar, escutar uma música. Demorar 4 horas, 5 horas para atender, ou vai e desmarca. Se ele me atender ali no horário, me trouxer conveniência de atendimento, não vou precisar rodar a cidade fazendo exame, eu já faço lá. Cara, nossa, isso é experiência. Isso é experiência. Que legal. Você tira uma dor, porque a gente tá na capital. Sim. Eu saio de um bairro para fazer um raio-x no outro bairro, cara, demora, eu perco às vezes amanhã. E eu preciso entender isso, porque hoje o seu cliente, ele não busca só um atendimento, ele busca por experiência. E a experiência é um diferencial incrível. Eduardo, e como que você falou que tem um time, né? Se você puder compartilhar um pouco como que é esse time, mas principalmente, tá? Você compartilhou bastante sobre a experiência, compartilhou sobre a escutativa, compartilhou sobre estar próximo do cliente, dar atenção para o cliente. Duas coisas. Como que você
transmite isso para a equipe também conseguir fazer, né? Para que eles façam isso com qualidade. E se foi difícil, né? Porque a gente está empreendendo, né? E a gente está ali e a gente quer que as coisas saiam conforme nós estamos fazendo, né? Só que chega um determinado momento que muda um pouquinho essa chave, que a gente fala, puxa, eu preciso de mais gente, eu preciso de pessoas. E aí a gente vira essa chave, né? Como que foi essa virada para você e como que você faz com que as pessoas, a sua equipe também mantenha essa qualidade que você espera, né? Bom, em primeiro lugar, você falou uma coisa assim que é muito interessante, que é o ponto de necessidade de você entender que você precisa de mais pessoas. Uhum. E esse ponto ocorreu justamente na minha virada de chave. Porque você lembra que eu tinha um consultório, depois eu fui para 2, depois eu reformatei esses 2, melhorei a estrutura e tal. E chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero crescer. Eu vou ficar velhinho, eu quero fazer um negócio. Que talvez lá na frente esse negócio gere para mim uma renda passiva. E que eu possa, talvez, não trabalhar tanto como eu trabalho hoje, né? Naquela época, né? Esse era o pensamento de 2018. Eu trabalhava segunda a sábado, loucamente. Em 2 lugares, né? Em 2 lugares. E lugares, pelo que eu percebi, distantes também. Né? Inclusive. Que legal. O começo é isso. E aí eu comecei a desenhar o projeto dessa empresa que hoje é a Tempos, né? Eu tinha 2 consultórios pequenos, uma cadeira só, trabalhava 2 dias em um, 2 dias em outro. De vez em quando, alguma semana eu atendia para um outro colega, que tinha um outro consultório em outro lugar. Mas, enfim, era uma pessoa gerando toda aquela renda ali. E eu comecei a ficar preocupado com o envelhecimento. Hoje eu tenho 44, mas eu falei, um dia eu vou ter 60, um dia eu vou ter 70, a dor nas costas vai chegar. E eu preciso ter um negócio que produza e, enfim, que eu não precise exatamente executar o tempo todo. Porque se você não se você quisesse tirar, por exemplo, 15, 20, 30 dias de férias, e você não fosse trabalhar nesse outro momento, você simplesmente não tinha receita, né? Exato. É isso, né? Exato. Legal. Eu tinha que fazer receita antes, né, de dobrada para eu sair, né, digamos assim. E aí eu comecei a desenhar um negócio. E aí é muito importante, eu vou abrir um parênteses, é muito importante aquela questão do relacionamento. Eu vou chegar já nas pessoas, tá? Mas é muito importante a questão do relacionamento. Nessa época que eu atendia no Castelo, eu estava muito bem relacionado com várias pessoas. Que são pessoas excelentes, homens de negócio, mulheres de negócio, que eu me relaciono até hoje. E nesse, eu vou até citar aqui, não tem problema, né? Citar não, fica à vontade. Eu vou citar aqui que a gente, nós fomos acolhidos, né? Eu e a Sueli, que a Sueli já trabalhava comigo também junto na odontologia nessa época. Nós fomos acolhidos por um casal de amigos que tem um hub de negócios hoje, que chama OK Coworking, lá no Castelo. E tinha lá um momento mensal de reunião de empresários. Então é muito interessante que você, empresário, sente em outras mesas para você aprender com outros empresários sobre as dores deles e poder compartilhar a sua dor naquela mesa ali. Porque, cara, vai ser muito válida essa rodada de conversa, né, que você vai ter. Você vai crescer muito nisso. Então, numa dessas, a gente levou o nosso projeto. E o meu projeto foi muito contributivo, assim, sabe? Não foi só uma ideia minha. A minha ideia era expandir o negócio para ter mais dentistas atendendo e tal. E a minha esposa veio com uma ideia mais holística. E a gente sempre trabalhou com prótese, então recebia muito paciente traumatizado. Então a gente foi construindo um negócio para não só atender com excelência, mas atender com excelência entregando experiência para o cliente. Então você vai na Tempos hoje, cara, a gente tem massagem, a gente tem cuidado estético, orofacial, corporal, a gente tem terapia para o paciente que muitas vezes esse paciente sofreu trauma lá atrás, eu entendo que ele sofreu um trauma na escutativa, eu já encaminho ele para terapia para ele poder se tratar nisso também. Não é só um tratamento odontológico. Então a gente cuida do paciente como um todo. E obviamente eu entrego uma odontologia de excelência. Eu tenho lá uma estrutura que não é aquele consultório branco, parece hospital, sabe?
eu tenho uma sala de estar para receber o paciente que ele fala assim, nossa, cara, Vou passar sabe, a ele tarde chegou, aqui. já ficou relax, cafezinho. E assim, é uma experiência boa. Sabe o que eu escuto lá de vez em quando? Nossa, doutor, tava com saudade de vir aqui. Caramba, Quem que fala isso no no dentista, dentista, meu. Então assim, quando eu Você atende escuto criança isso... também? Ou não? Pouco, mas eu Tá. atendo. Porque não é muito público assim de reabilitação, mas eu atendo. Porque sempre tem o pai, né, que Sim, leva sim. a criança e tal, a mãe. Mas quando você escuta isso num consultório odontológico, numa clínica de odontologia, você fala assim, cara, tá dando certo, tô no caminho Que legal. certo. Porque, Que legal. eu tô com saudade de ir na praia, né? Mas ir no dentista, saudade do dentista. fala sério. Então, assim, até eu Ai, meu Deus. reconheço que não é o meu... A Grenda foi esses dias no dentista, ela teve que fazer extração. A gente tava falando. Caraca. Mas lá você faria assim, com toda a tranquilidade do mundo. Queria voltar. Que legal. E assim, quando você escuta isso, é porque você realmente conseguiu atingir isso. E aí teve toda uma jornada, né? Aí em 2018 a gente desenhou um negócio, sentamos na mesa com outros empresários, eles criticaram o negócio. Legal. Você pensou nisso, pensou naquilo, o que você acha desse ponto e tal? E assim, a gente sai sempre com a cabeça desse tamanho, né? Explodindo, né? Isso é muito legal, porque você pensa em vários aspectos que você não tinha desenhado dentro do seu sonho. E essa característica que você falou, Eduardo, é uma característica de quem tá com a mente aberta, né? Tem que ter mente aberta, porque não adianta nada. Você num grupo de negócios, né, e fazer network com os empreendedores, você expõe o seu business plan ali, seu projeto, seu plano, e aí toda insight ou crítica que vem, você, não, mas isso aqui não vai... Mas eu vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito, exato. Não, porque comigo é diferente. Sempre tem essa inteligente história. é quem aprende com o erro dos outros, né? Exatamente. Você avança mais rápido. Você vai no grupo, você tem que estar com a mente aberta, escuta, depois você vê se faz sentido ou não. Mas escuta e aprende. Exatamente. Precisa muito ter a mente aberta. E daí, e assim, as oportunidades, né? E daí a gente projetou o negócio de 2019, captamos os recursos e fomos para construção em 2020. É muito interessante quando você está muito alinhado com o seu sonho. 2019, sem ter o projeto pronto, a gente já tinha um local para fazer. E aí, cara, assim, na hora que a gente encontrou o local, falou assim, é aqui, vai ser a tempos vai ser aqui. Tá, vamos alugar logo isso aqui para garantir o lugar. Como é que foi? Vocês passaram? Alguém indicou? Cara, a gente começou a procurar, né? Procurar, a gente... É igual assim, pô, tô querendo comprar um carro. Aí tu... Ah, tá, beleza. Que carro vai ser? Um sedã, hatch, um SUV e tal. Aí você define. Cara, tudo que você só enxerga daquele pra frente de carro. Mesma coisa, a gente vai montar uma clínica. Pô, como é que é? Pelo projeto, a gente sabe, não, precisa ser um lugar maior, né? 150 metros pra frente. Beleza? Tá, qual que vai ser esse lugar? A gente começa a rodar. Eu passei aqui na Avenida Brasil, Estoril e tal. E, cara, quando a gente passou em frente a esse lugar, no castelo, a gente falou assim, aqui. Vamos ver quem que é o dono desse negócio aqui e vamos conversar. E aí a gente locou o lugar antes de ter o projeto dos arquitetos prontos, pra você entender. Ele ia acontecer, então. A gente não tinha nem assim, nem sabia quem que era o arquiteto ainda. Mas já pegamos o lugar e falamos, vai ser aqui. Mas é porque a certeza de que o sonho se tornaria realidade. Sim. E buscar um ponto, né? Buscar um local é um negócio tão divertido. É difícil. Mas é divertido, porque quando você encontra, depois você encontrou o local, você fica se coçando. E aí você vai lá de volta, sabe? Você só passa na frente. Fica namorando, né? Você passa na frente, você só olha assim e passa de volta. Às vezes você vai lá, estaciona, fica olhando assim, só pra ver o movimento. Exato. E daí, cara, a gente começou a construir. Olha só que loucura, né? Você tem que ter muita resiliência. A gente começou a construir em 2020. Fevereiro de 2020. 20 de fevereiro de 2020. Você sabe o que acontece depois, em né? março. Exatamente. 5, 6 Cara, em março, veio a pandemia. Todo mundo se trancou, aquele negócio assim. Cara, a gente como profissional de saúde, você não sabia como que você ia fazer para atender o paciente. E era uma zona, assim, meio de guerra, porque, cara, quem trabalhava em outra área, talvez pudesse fazer um home office. Mas eu tava igual um astronauta nessa época. Porque a gente recebeu os protocolos da China e tal, como que eles estavam começando a atender. A gente comprou aqueles macacões que vinha até aqui, luva e aquele capacete e tal.
E protocolo de higienização do consultório que trocava tudo, assim, cara. Falei, meu Deus, cara. E assim, desculpa a expressão, cara. Pau torando, meu. A obra começando na clínica e a marreta já tinha quebrado tudo, né? Como se diz. Agora não vai parar, não. O empreiteiro continuou a obra. Falou assim, eu não vou parar na pandemia, não. Fecha as portas e vai embora. E ele, falei, ó, o time é seu, meu, vai. E aí ele continuou e, cara, e eu trabalhando do outro lado, porque tinha paciente com dor, e enfim, eu fui pra briga também. Eu falei, não vou deixar de atender ninguém. Não é porque tá com pandemia que não vai ter dor de dente ou precisar de alguma coisa. Então... E aí, cara, aquela loucura e macacão. Eu lembro que eu ficava igual um astronauta dentro do consultório. Eu tenho foto, depois eu te mostro, é até engraçado de ver hoje. Mas todo mundo com muito medo, né? E principalmente o medo do que vem depois. Cara, você está construindo uma clínica nova, do zero. E bate uma pandemia. E todo o comércio fecha, você fala assim, ferrou. O que vai ser de mim daqui a pouco? E aí vem a resiliência. A resiliência e você, assim, ter muito certo dentro de você. É por isso que eu falo que é necessário você se apaixonar pelo negócio, né? Que você faz. Mas ter muito certo dentro de você que você está convicto de que vai realizar o seu sonho. Então, quando veio a pandemia, lógico, né? Uma semana de frio na barriga, mas a gente falou, vamos para cima e isso aqui vai acontecer. Novembro de 2020 a gente estava inaugurando. Olha que legal. Com a graça de Deus, cara, foi sensacional. E de lá para cá, 4 anos. E aí eu vou entrar na equipe, que eu acho que é a dor de 110 em 100% dos empresários. Né? É a dor de todo mundo, principalmente hoje em dia, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho, contrate quem esteja alinhado com seus princípios, com seus valores. Você falou assim, como que você consegue transmitir essa excelência para o time? Cara, a primeira coisa é a seleção. Você precisa ter um processo de seleção muito criterioso. Você não pode colocar na sua casa qualquer pessoa. Você não convida qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa. Essa pessoa foi selecionada para visitar o seu lar. Então, o seu negócio, a sua empresa, cara, você coloca o coração ali, você coloca a sua vida ali. Então, você não pode trazer para o seu negócio qualquer pessoa. E bate um desespero, às vezes, que às vezes você pede, poxa, pedi a recepcionista, quem que vai recepcionar o meu cliente? Mas você não pode falar assim, o primeiro que passar na porta aqui eu vou contratar. Não é assim. Você vai lá e recebe o cliente, mas contrata com qualidade. Faz um processo seletivo bom e veja se essa pessoa tem valores alinhados aos seus. Num processo seletivo, Eduardo, o que você mais valoriza? Né? O que você mais... que existe num processo que você não abre mão? Né? Puxa, eu faço... Você, né, faz processo seletivo. O que você não abre mão no processo seletivo? Deixa eu colocar mais água para você. Obrigado. Cara, caráter da pessoa. Porque, assim, eu posso ter uma pessoa extremamente técnica. Muito boa tecnicamente. Mas se ela não tiver valores e princípios que estão alinhados com os meus... Ser uma pessoa íntegra, cuidar do outro com respeito, ser verdadeiro, cara, não ficar reclamando. Todo mundo tem dificuldade na vida. Eu aprendi que as dificuldades são um período de preparação para o que você precisa passar logo em seguida, para o próximo degrau. Então, não ser reclamão, sabe? Não ser negativo. Não mentir, cara. É muito ruim você trabalhar com uma pessoa que mente. Nossa. Porque aquilo ali vai te prejudicar de alguma forma. Ou vai incomodar seu cliente. Enfim. Não tem confiança, né? Cara, não tem como. Você perdeu a confiança, acabou. Então, assim... E eu aprendi isso lá atrás, né? Então, são valores, sabe? Caráter, valores. Isso é imprescindível. E aí a gente tem maneiras de entender se essa pessoa é uma pessoa de caráter ou não. Tem um período de experiência, né? Que a gente bota essa pessoa
para passar por várias provas que ela não está sabendo, mas, enfim, ela está sendo mensurada, ela está sendo analisada pelo time inteiro. Às vezes ela acha que, poxa, o Eduardo é o CEO da empresa, ele, na frente dele eu vou ser lindo, coisa, maravilhoso. Aí nas costas dele eu vou sapatear aqui. Cara, rodou. Por quê? Quem tá lá Tem também tá equipe, avaliando. Entendeu? Então, assim, hoje a gente pega muito pesado nessa análise, porque tecnicamente, lógico, a gente tem um crivo para entrar na Tempos, tem que ser muito bem referenciado. Eu tenho uma inspiração que é a rede Mater Dei. Os médicos especialistas que entram na Mater Dei têm 3 anos de experiência. Não sei se você sabe disso. Não. É um crivo. E às vezes tem áreas que, para ele entrar lá dentro, ele tem que ser aprovado pelo time de médicos que está naquela área. E aqui eu acho fantástico. A estrutura do Mater Dei é uma coisa maravilhosa. Assim, a forma que foi construída, eu sou fã. E no meu negócio não é diferente. Para entrar lá, tem um crivo muito fechadinho. Então, o profissional, além de tecnicamente muito bom, ele tem que ter valores muito claros para mim. Porque eu não vou deixar o meu paciente... Cara, meu paciente é minha joia. Sim. É o principal ator do meu negócio, meu cliente, cara. Então, eu não vou deixar o meu cliente na mão de qualquer um. Então, para entrar lá, tem que estar muito alinhado comigo. E ó, vou te falar uma coisa. Muita gente deixa a desejar nessa parte do primeiro atendimento ao cliente com uma equipe que está despreparada ou com uma equipe nova. Às vezes investe um monte em equipamento, né, em material, às vezes investe um monte em sala e um monte de coisa. Mas o primeiro contato que a pessoa vai ter com alguém, né, ele não investe nesse treinamento. Deixa qualquer um. Exato. Né? E é importante você ter estrutura, você ter maquinária, etc e tal. Ok, mas o principal é o capital humano. Você precisa trabalhar seu capital humano. Né? Você precisa investir em treinamento. Você precisa investir em seleção. Então, é super necessário que você cuide do seu capital humano. Porque ele, cara, que vai ser o diferencial do seu negócio. E assim, a gente sofre com isso, né? E aí, a gente tem algumas rotinas. Por exemplo, o caso que entra, que eu falei, né? Que você vai chegar e eu vou analisar o seu caso, entender a sua rotina, desenhar um plano de tratamento. Mas não para por aí. Você esteve comigo. Depois, o seu caso vai passar pelo time. E o time vai conhecer você, mesmo você não estando lá. E aí, nós vamos acompanhar o Léo. Cara, agora, nossa missão é acompanhar o Léo. E é um desafio, é um mega desafio fazer isso. Só que, lembra dos valores? Eu prezo pela excelência. Então, tem que ter pessoas que também prezam pela excelência. Que aí, com esse time, eu vou entregar a excelência para você. Só que esse time vai aceitar, por exemplo, que eu sente com ele numa mesa e falo assim, olha, vamos discutir o caso do Léo? O caso do Léo está um pouco complicado, vamos discutir aqui? Quem tem uma ideia aqui para contribuir com esse caso? Pode ser uma ideia melhor que a minha. Não é porque eu tenho 15 anos de cadeira, não sei quantas pós-graduações, que eu sou o rei do pedaço ali, que eu vou ditar as ordens. Não. Como dizia Gandhi, né? O mais alto grau de sabedoria é a humildade, né? Então, você tem que ser humilde, sentar na mesa com outros profissionais que também são muito bons e falar, e aí, o que a gente pode trabalhar em conjunto? O que você pode contribuir? E escutar. Porque muitas vezes havia uma ideia melhor que a sua ou uma ideia mais célere, mais rápida que a sua para chegar na solução para o cliente. Ou com mais conforto. E aí a gente vai acolher aquela ideia e sentar com o paciente de novo e falar assim, olha, a gente mudou um pouquinho aqui os planos porque vai ser o melhor para você. E isso parte de um princípio que é o quê? Respeito. Eu tenho respeito porque senta na minha cadeira. Sim. Então, se você teve um momento, né, que você começou a trazer mais pessoas na equipe, e aí para você conseguir passar essa excelência, né, para essas pessoas, no teu ponto de vista, no que você compartilhou, um dos principais
objetivos, uma das principais formas de fazer isso é conseguir encontrar as pessoas corretas. E para encontrar as pessoas corretas, não é simplesmente trazer aquela primeira pessoa, né? A pessoa passou na frente do vagas, né? Então ela passou assim, não, temos chega vagas. mais, não, chega aí, já vamos começar. Não, tem todo um processo seletivo, né? E daí, depois que você faz esse processo, uma das principais características é encontrar esse ponto além de tecnicamente também, né? Mas é encontrar esse caráter, né? Muito interessante, porque quando a gente consegue encontrar, é o que o pessoal fala no mercado de fit cultural, né? Esse fit cultural, ou seja, conseguir fazer com que os valores batam, faz com que a equipe depois lá na frente, mesmo que os fundadores eles não estejam no local, assim, de tabela, né, vamos assim dizer, de tabela, por osmose, né? Parece que o ambiente, ele é como se você estivesse lá. E muitas vezes as coisas acontecem melhor do que se você estivesse lá. Aí, aí virou uma mágica. Aí o negócio cresce, né, a empresa, ela evolui com muito mais qualidade. Sim, você tem que ter pessoas que compram o seu sonho. Que entendam e que valorizam. E aí, cara, aí você chegou no ponto legal. Eduardo, a gente tá caminhando já mais pro... Falei. Ficar mais 2 horas, não dá? Caminhando mais pro final. Antes de eu passar para você compartilhar uma mensagem final com o pessoal, para você compartilhar um insight, né? Você mencionou muitas coisas legais e uma das que mais me marcou aqui, você falou duas vezes e uma outra vez de uma outra forma, que você... se apaixonar pelo que faz, né? E um pouquinho antes, lá no começo, você falou, eu não tinha encontrado aquilo que pulsava em mim, né? Essas falas, elas remetem muito ao coração, a gente fazer aquilo que a gente gosta. Sim. Então, se você pudesse compartilhar alguma coisa que te ajudou a encontrar, né, a fazer pulsar esse coração, seria muito legal. E quem sabe, talvez até lições da fábrica, né? Lições, alguma coisa que você aprendeu com seus pais que até os dias de hoje você consegue aplicar na Tempos. Antes de você falar, eu tenho um presente pra você. Sério? Olha só. Presente é bom demais. Olha aqui. Nossa, eu falei do livro. Você falou? Hoje, eu não poderia deixar. Caramba, meu. De presentear você em forma de agradecimento. Muito obrigado. Aí, gente, ó. Olha lá. Aprendizado, né? Não perca. Aonde que tá a venda? Em todas as livrarias do Brasil. Todas as melhores livrarias do Brasil você pode encontrar. A Amazon tá... Na Amazon. Tá facinho, só dar um clique aí no Google, você acha? Eu, empreendedor. Cara, que maravilha, Léo. Muito obrigado, cara. Tu vai ficar aqui como lição de férias, cara. Vou tirar uns dias agora, com certeza vou ler seu livro. E tô aberto também a feedback, tiver algum item a mais, né? Que fala assim, puxa, Léo, isso aqui também mudou bastante. Tá, tamo junto. Cara, muito obrigado. Legal demais, cara. Parabéns primeiro, né? Pelo livro, pelo podcast maravilhoso. E pode ter certeza que eu vou te dar um feedback do livro. Muito obrigado mesmo. Adorei o presente. Fica à vontade. Com certeza vai agregar muito. Então, cara, eu falei muito de paixão, né? Eu sempre... Eu vou falar de alguns tópicos e eu acho interessante abordar isso, porque nessa vida de empreendedor a gente tem que sentar em várias mesas, a gente tem que coletar experiências de outras pessoas, às vezes mentores, etc e tal, mas você não pode deixar a sua essência se desvencilhar, sabe? Eu lembro muito, você falou da época da fábrica, né, cara? Eu lembro muito da forma com que os meus pais tinham garra pelo negócio, sabe? Cara, aquilo ali era... Sangue no olho mesmo, cara, aquela sangue vontade. no olho. Acordava cedo e ia tarde. Não, tive uma vinda e só preciso entregar sexta-feira, hoje é terça, eu tenho que ir em BH, comprar o tecido pra fazer e produzir. Cara, não tinha tempo ruim, meu. Eu lembro de uma cena eu voltando com meu pai num Fusquinha, que a gente veio aqui em BH, eu morava lá no interior ainda, né? A gente veio em BH fazer a compra. Cara, e voltando, o limpador do Fusquinha ruim pra caramba, assim, o Isabel ali com a cabeça do lado de fora, assim, pra enxergar que era uma tempestade, assim. Mas, cara, ele veio comprar tecido porque tinha feito uma venda e tinha que produzir, entregar, e os dois, aquela cena, né, dos dois cortando tecido ali na fábrica. Então, assim, cara, se não tiver paixão por isso, você não faz.
Desiste, né? Desiste, cara. A primeira dificuldade é isso. Tá chovendo, nossa, não, o jardim do vizinho ali é mais verde, tá? Vou tentar vender carro, tá? E, cara, não tem jeito. Você tem que ter paixão pelo negócio, porque nos momentos de dificuldade vai ser seu porto seguro. Fala assim, não, mas eu sou apaixonado com isso, então eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí eu lembro de uma outra situação que eu vivi, já naquele consultório com um amigo meu, que uma cliente que eu tive, uma senhora, me ligou. Cara, eu tava na Prudente de Moraes, eu não esqueço desse dia. Ela ligou no celular, estacionei o carro, falei, oi, tudo bem? Ah, não, tudo bem, eu tô te ligando porque a sua secretária foi rude comigo. Cara, aquilo ali, Caramba, ela te ligou. Eu fui em outro mundo e voltei. Uhum. Porque quando você sai do negócio, por isso que eu falei muito de equipe, quando você sai do negócio, você fisicamente saiu, mas quem tá lá tá te representando. Sim. Então, você precisa de ter as pessoas certas com os valores certos te representando. E, cara, isso me doeu, cara. Mas me doeu tanto. E eu falei assim, olha, me perdoa por isso. Ela falou, não, a culpa não é sua. Foi ela que falou e tal. Foi uma situação assim, um pouco constrangedora, que realmente essa secretária foi muito rude com a paciente. E, enfim, aí eu contornei a situação. Falei, ó, a senhora vai ser atendida por mim, dia tal, estarei lá, você não vai estar sozinha. E você pode ter certeza que ou estará outra pessoa, ou, enfim, eu estarei lá sozinho te atendendo, mas você não vai passar por isso de novo. Uhum. E aí, obviamente, cheguei em casa já, enfim, demiti essa pessoa, porque não tinha condição nenhuma. Uhum. E eu vou, então, assim, equipe, né? E eu queria finalizar de novo com aquela questão da paixão. Quando a gente abriu a Tempos, nós buscamos por mentorias. Uhum. Uhum. O que a gente vai fazer? Pô, eu tava no consultório de uma cadeira, Léo. É uma realidade completamente diferente, porque no outro dia eu estava com uma equipe de 20 pessoas. E eu falei assim, cara, como é que eu faço com essa turma toda, né? Como que eu dou conta disso aqui? Então a gente tinha um programa de mentoria por trás. E tudo ok, a gente aprendeu muito, eu sou muito grato. Você precisa ser grato, inclusive pelos desafios e dificuldades que você passa. Uhum. Porque, como eu disse, aquilo ali está te preparando para uma outra fase. Mas eu percebi que passou 1 ano, 2 anos, cara, chegou a 3 anos. Eu estava começando a ficar mais preocupado com o meu fluxo de caixa do que com a minha experiência, sabe? Você começa a ser tão bombardeado de ideias que eu parei com a Sueli, minha esposa, numa reunião de planejamento estratégico, que também é algo que é super necessário, né? Você sair Sim. do olho do furacão e olhar seu negócio de fora, pelo menos por alguns dias no ano, para planejar o que você vai fazer. E eu falei com ela, falei, olha, não tô satisfeito. Não tá legal. Uhum. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu Paixão, sou apaixonado pelos detalhes, por receber meu cliente, por acolher meu cliente. Sabe? Dar um abraço no meu cliente, falar assim, aí, como é que tá? Vamos tomar um café aqui comigo? Vamos lá, qual que é a sua dor? O que você tá sentindo? Tratar esse paciente, entregar com excelência aquilo ali e ele sair maravilhado. Cara, isso é minha paixão. Eu falei assim, quando o paciente fala, eu tô com saudade de vir aqui, eu falo, nossa, cara, eu quase saio lá fora e dou um pulo. Porque é louco, né? Você pensar, tô com saudade de vir no consultório de odontologia. Tá super certo, né? Deu certo, né? O que eu quero. Então, assim, eu falei com ela, olha, assim como a gente queimou os barcos quando saímos dos consultórios particulares e fomos para Tempos. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo, só tem essa chance. Ali também foi um ponto de ruptura. Porque eu tive um ponto de reflexão e falei assim, poxa, a minha paixão não pode ficar em segundo plano. Eu tenho que entregar tudo que está alinhado com o meu propósito. E se alguma coisa estiver me tirando, eu tenho que tirar essa coisa do caminho. Que era o nosso curso de mentoria. E assim, os caras que batiam números impressionantes. Mas não é sobre números.
acho que número é consequência do que você faz. Lógico, você tem que ter uma gestão de despesas, ter uma boa gestão de recursos, você tem que saber comprar bem, você tem que saber administrar bem, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter uma gestão comercial, você tem que ter tudo isso. Mas o seu propósito tem que estar muito verdadeiro, muito alinhado com você. E eu sempre fui o cara que, fazia uma coroa de porcelana, uma faceta, eu olhava os detalhes, sabe? Falava assim, ó, tá com transparência, não tá, a adaptação tá perfeita, não tá... Cara, enquanto não tiver 100%, você não sai da minha cadeira. É assim que funciona. Eu me realizo nos atendimentos. Eu falo com o meu paciente, falo assim, olha, aqui a gente comemora o ponto final, a entrega. Que legal. Não é no dia que você paga, que você pagou, beleza, se pagar à vista, a prazo, beleza, cara, faz parte do negócio. Você tem que pagar, porque eu vou ter custo. Agora, comemoração é no dia da entrega. Aí é top. Que legal. Porque o cara fica feliz. Sim. Entendeu? E você percebe que você mudou a vida dele com o seu serviço. E aí, só um minutinho. E aí, assim, eu percebi que eu não podia me distanciar da minha paixão. Então eu falei assim com ela, falei assim, olha, parou. Vamos romper. E a gente vai seguir o nosso coração aqui dentro. E aí, cara, foi muito forte. Aí 2024, a gente teve muita batalha, mas, cara, eu falo que eu chego no final de 2024 com uma missão assim, tô muito feliz, sabe? Porque tudo que a gente fez esse ano foi alinhado com o nosso propósito. E está sendo muito melhor agora do que o ano passado. Sensacional. Quando a gente não está com o coração no negócio, na empresa, as coisas elas ficam mais difíceis. E a gente, parece que perseguir aquilo que a gente sonhou lá atrás ou que a gente quer sonhar começa a ficar mais difícil. Então, para você que está aqui nos ouvindo, a gente sempre comenta, sempre fala que se você... Muitas pessoas estão trabalhando em áreas que não é aquilo que realmente toca, aquilo que ensina. E seria negligente falar para você abandonar tudo que você está fazendo sem planejamento nem nada, só vai fazer o que você tá tocando no teu coração. Não, faça um planejamento. Mas quanto mais próximo e alinhado você tiver daquilo que te toca, do seu coração, mais maestria, mais energia, mais produtividade você vai conseguir ter e vai conseguir dissipar. E isso vai refletir no seu cliente, sem sombra de dúvida nenhuma. Isso eu garanto para você que está aqui nos ouvindo. Eduardo, com certeza. Gostaria de agradecer demais por você ter vindo aqui, cedido seu tempo para compartilhar sua história, compartilhar também seu conhecimento, insights com toda essa turma que está aqui querendo empreender e já está empreendendo e está, às vezes ali precisando dar um passinho a mais e que eu sempre dou essa recomendação de voltar no começo desse podcast e começa agora a anotar. Começa a anotar, define um plano de ação, pega os insights principais que hoje a gente falou muito sobre coração. A gente tem o coração do negócio, falamos muito sobre cliente, a gente escutar o cliente, criar produtos baseados em cima desse cliente e aí sim a gente começar a percorrer os nossos sonhos. Então, você tem aí seu plano de ação, tem a sua tarefa para poder desenvolver a sua empresa. Aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, ativa o sininho para você estar sempre recebendo essas notificações. Eduardo, meu muito obrigado mesmo, mais uma vez, de coração. E para você que está nos ouvindo, até o nosso próximo episódio.